Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo no canal da Fritz Miller Hub de Conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre o capital humano das corporações, o valor dele dentro da empresa e também sobre remuneração como um diferencial competitivo. E para isso, eu recebo aqui o consultor e professor Ronaldo de Menezes, que é especialista em gestão de pessoas. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigado, Roberta. É um prazer estar aqui no videocast. O prazer é todo nosso. Ronaldo, empresas são feitas de pessoas, isso é um fato. Mas o que é mais viável ao recrutar um colaborador? É que ele já tenha experiência ou moldá-lo de acordo com os princípios da empresa? Pergunta bem interessante. Na verdade, são dois grandes processos, né? Toda empresa, ela precisa, a partir do momento que ela está buscando um talento, né? Ela precisa de uma boa definição desse perfil, né? Isso faz parte do processo, faz parte da função de recursos humanos, que é o atrair, né? Atrair o melhor talento para a organização, dentro do perfil que é o profissional que irá desempenhar aquela função. Agora, a partir do momento que este profissional ele entra para dentro da organização, aí a gente está falando de treinamento e desenvolvimento, né? Que hoje é extremamente importante as empresas, a partir do momento que o colaborador, dentro da sua jornada, dentro da organização, que ele pisa dentro da empresa, ele já precisa estar sendo preparado, né, para as funções, para todos os desafios que virão dentro daquele momento dele, da empresa mesmo. E isso mesmo com aquele colaborador que já tem uma experiência, já tem uma carreira consolidada. Exatamente. Tá? Então, mesmo que você pega um programa hoje de aprendiz, né? Por mais que você fale, o aprendiz, ele entra para a organização para que você, como o nome diz, né? A aprendizagem daquele profissional na relação escola-trabalho, mesmo assim você ainda faz uma entrevista, né? Mesmo assim você ainda busca um perfil de um determinado aprendiz para uma determinada área, né? Até porque ele vem, às vezes, sem nada, né? Então, você, esse aprendiz, ele tem um perfil mais para a área de RH, esse perfil tem mais para a área comercial, então você ainda tem que ter ainda esse trabalho de identificação desse perfil. Perfeito. E por que é imprescindível saber medir a contribuição desse capital humano com os princípios da empresa? Existem ferramentas que facilitem essa compreensão? Sim, sendo cada vez mais, né, sendo o fator humano uma vantagem competitiva para a organização, né, é extremamente importante você medir a contribuição desse capital humano. Você medir realmente qual é o resultado que as pessoas trazem para a organização, né? Qual é a valorização, né? O que você busca nesse profissional. E a área de RH tem esse papel extremamente importante. Ele precisa ter o seu sistema de medição do capital humano, né? Através de indicadores de performance, que a gente fala muito de KPIs, para justamente identificar e gerar conhecimento desses indicadores. Então, você tem, exemplo, você tem um turnover muito alto. Mas o meu turnover está em 5%, está muito alto. Tá, mas o que é estar alto? O que é ser alto? Se você dividir o turnover, você está perdendo profissionais da área operacional, você está perdendo mais profissionais do nível executivo, dos teus técnicos especializados. Quer dizer, dependendo da análise que você faz de um determinado indicador, ele te gera um conhecimento de uma ação. Certo. De uma decisão que você, como área, como empresa, precisa tomar. Principalmente para atração, retenção, motivação e engajamento. Perfeito. E remuneração continua sendo uma motivação para o colaborador? Ou seja, o salário, ele interfere no envolvimento, no engajamento do colaborador necessariamente? Eu acredito que hoje é um fator extremamente importante. É um dos mais importantes, né? Mas não é só. Quando a gente fala remuneração, a gente tem que ampliar essa visão, né? A gente está falando de remuneração, é a remuneração total. Esse é o conceito. Quando você fala remuneração, você está falando salário, benefício, que é a parte fixa, certo. E você está falando a parte variável, que aí você tem programa de participação de resultados, você tem um programa de bônus, gratificações, e para algumas empresas, provavelmente de capital aberto, você tem aí o programa como Stock Option, que é opções de ações, enfim, normalmente para o nível executivo. Então o salário ele sempre vai ser um fator
determinante, um fator que você, principalmente um candidato, né? Ele não vai só, agora, não é só olhar o salário. O salário, ele é importante, agora, quando a gente amplia a visão, e o salário, e os benefícios. Agora, cada vez mais, essa geração que chega no mercado e que está aí, né? Ela é uma geração que ela busca o propósito. Certo. Ela não vai trabalhar só simplesmente por um trabalho. Ela vai querer saber qual que é o propósito, quanto que os meus valores, né, têm a ver com os valores dessa organização. Como é que é o ambiente de trabalho? Ela vai buscar na internet o que está se falando daquela empresa, né? Qual que é a reputação daquela empresa no mercado, né? Então, salário sempre vai ser o ponto que é o que mexe no teu bolso, é o que paga as tuas contas, não tem jeito. Mas a empresa precisa entender também que o colaborador ele busca carreira, desenvolvimento, ambiente de trabalho, um clima saudável, lideranças bem preparadas para fazer uma boa gestão daquele colaborador dentro da organização. Certo, e até falando dessa questão mais ampla, quando é indicado reconhecer o desempenho de um colaborador através de bonificações, através de premiações? Isso tem tido um peso cada vez maior Sim. dentro das organizações? Sim, com certeza. Agora, reconhecer o esforço do colaborador é a partir do momento que o colaborador ele põe o pé dentro da empresa. A partir do momento que ele começa a sua jornada dentro daquela organização, você tem que sempre estar reconhecendo. Não necessariamente em recompensas financeiras, né? Mas o líder precisa estar preparado. O líder precisa estar desenvolvido e a área de RH tem que estar olhando isso, porque o líder tem que ter o protagonismo nessa tomada de decisão junto com os colaboradores, né? Agora, quando você fala em reconhecimento através mais financeiro, recompensas, né, e bonificações, aí já é uma outra função de recursos humanos, né, que é a parte de sistemas de remuneração e estratégias de remuneração. Quer dizer, o quanto que a empresa está preocupada no seu desenho da sua arquitetura, do seu sistema de remuneração, para que ela tenha realmente tenha força, né? Tenha um diferencial de mercado para poder atrair os melhores talentos, motivar os profissionais que estão dentro, engajar os colaboradores, né? Então, um sistema de remuneração muito bem desenhado, ele vai realmente proporcionar essa sensação do colaborador estar sendo reconhecido dentro de um processo, né, de um sistema, né, de uma metodologia, né? Era justamente sobre isso que eu ia abordar agora na sequência. Fala um pouquinho dessa sua experiência como consultor e com essa estratégia de remuneração como um diferencial competitivo. Ah, legal. Então, hoje eu tenho 35 anos na área de RH, né? Meu início de carreira mesmo foi na área de remuneração, né? Então, durante esse período, eu sempre, no meu papel mais como gestor num ambiente corporativo, então sempre implantei, né, sistemas de remuneração, estratégias de remuneração atreladas à estratégia do negócio. Certo. Quer dizer, é o quanto que a organização ela vai ter essa força em termos de reconhecimento, em termos da parte financeira, né, de reter, de motivar o colaborador, né? E agora de um tempo para cá, mais ou menos uns 8 anos para cá, então eu venho com toda essa minha bagagem de conhecimento do mundo corporativo, né? Então eu venho trazendo isso, né, para auxiliar e orientar empresas de todos os segmentos e portes, né, numa definição de uma estratégia de remuneração, né? Porque muitas vezes você vê empresas que ela tem medo, às vezes, de fazer um sistema de plano de cargos e salários porque ela acha que vai estourar a folha de pagamento dela. Não é bem assim, né? Ela tem medo de criar um programa de participação, lucros e resultados, mas e se não der o resultado? Nossa, eu vou ter que pagar? Eu vou quebrar a empresa? É muito pelo contrário, porque você atrela metas e resultados e é um indicador principal do resultado, né? Então, quer dizer, você só paga o PPE quando você tem o dinheiro oriundo do resultado gerado da organização. Então você tem que, aos poucos, você tem que ir mostrando, principalmente para as empresas de menor porte, né,
que não é um bicho de sete cabeças. Sim, é um processo estruturado, com etapas, com cronograma, com envolvimento de todos, né? Com depois preparação do líder para fazer essa gestão do dia a dia junto com o seu colaborador na questão de salários e benefícios, enfim, da gestão realmente de remuneração. Então é um processo contínuo. Não né? é nada que fuja muito da estruturação comum de uma organização, certo? Em todas as experiências que eu tive, foi sempre assim, às vezes o dono vem e tal, faz aquela primeira reunião, quando você começa a mostrar, ele ainda fica assim, quando chega no final, que você vai fazendo o projeto envolvendo todo o time, a liderança, a presidência, enfim, ele fala, nossa, por que eu não descobri isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Né? Porque me dá uma estrutura, me dá um alinhamento, me dá regras, e as pessoas sabem das regras, né? Quando vai ter uma avaliação, sabe? Então, quando que eu vou movimentar na carreira, dentro da minha tabela salarial, então tudo isso acaba dando realmente aquele sentimento de pertencer do colaborador, né? Com a empresa. Né? Perfeito. Ronaldo, muito tem se falado em employer branding, né? O que é isso e como é que as empresas devem se posicionar? Pois é, employer branding nada mais é do que uma gestão da marca empregadora, né? Nada mais é do que você, que tem uma empresa, que você tem uma marca de um teu produto, né? Que tem um produto, serviços, qualidade, clientes, tudo, é fazer com que esse mesmo conceito seja para o empregador, isto é, para os talentos, para as pessoas. Então, quando você faz a gestão do employer branding, nada mais é do que você está... A premissa principal é valorização das pessoas. Valorização dos talentos, dos profissionais, dos trabalhadores, dos colaboradores, funcionários, o que você quiser dizer. Mas as pessoas que trabalham nessa empresa. Mas, principalmente, é uma reputação. Isto é o quanto que também o talento que está lá fora, buscando uma nova vaga, ele está enxergando a sua empresa. Será que eu quero trabalhar nessa empresa? Eu já tive empresas na minha vida que eu sabia do histórico daquela empresa, eu não ia trabalhar nunca lá. Podia me oferecer o dobro de salário. Porque eu sabia do efeito, do ambiente de trabalho que aquela empresa tinha. Da reputação que ela tinha de não pagar correto. Então o que acontece? Esse é o employer brand, quer dizer, é um processo hoje, as empresas que buscam essa estratégia, ela precisa fazer um trabalho sistemático de planejamento, junto com o marketing, porque tem muito a parte de comunicação, né? Certo. E você faz um trabalho de levantamento de quais são os seus diferenciais, o que aquela organização, o que aquele empregador, ele oferece de benefícios, não só econômicos, vale transporte, alimentação, não, o psicológico e o social. Então, você traz o colaborador. Então, o colaborador começa a olhar e fala, ele tem satisfação. Posso dizer isso, quando eu trabalhei no Boticário, eu tinha satisfação trabalhando no Boticário. Porque o Boticário, mesmo nem tendo essa visão, que hoje está se trabalhando muito essa visão da gestão da marca empregadora, era uma empresa em que você tinha uma satisfação, você tinha uma alegria de trabalhar ali dentro. Não só pelos benefícios, por tudo que você tinha, pelas facilidades, pelas vantagens, mas você tinha plano de cargo e salário, você tinha plano de carreira, você tinha processo de avaliação de desempenho estruturado, você tinha liderança sendo preparada o tempo todo, você tinha educação continuada, você tinha planos de bolsa de estudo. Então a empresa, ela olha e valoriza esse colaborador. Ela abraça o colaborador. Ela tira um pouquinho daquela margem que fica, às vezes, para vamos dizer assim, reinvestir em máquina, em outros bens tangíveis e intangíveis, ela volta isso e põe para as pessoas. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Né? Você fala, às vezes, quando você fala muito em remuneração, e quando você faz o estudo do Employer Branding, você estuda muito a parte toda de remuneração fixa, salário, benefício, plano de cargo e salário, plano de carreira, desenvolvimento, treinamento, carreira, sucessão. É todo um processo. Todo também, um processo. Né? E uma gestão do clima, né? Muitas empresas não fazem a medição do seu clima. O que é imprescindível, né, Ronaldo? Porque escuta, não é só dinheiro, né? Não é só o financeiro. Se trabalhar num ambiente que não te acolhe, não faz sentido. Eu tive tantas experiências nessa minha passagem,
em outras empresas, às vezes você olha lá, você faz um levantamento, você fala, pô, mas você tem uma liderança que está detonando o teu time. Você tem uma liderança que tem 30% dos processos trabalhistas, é aquela liderança que está gerando. E o que você vai fazer? Não, mas veja só, nossa, ele é meu amigo, isso. Então, peraí, vamos fazer um desenvolvimento nesse profissional? Vamos colocar ele para fazer um treinamento aqui com o Reinaldo? Não precisa simplesmente colocar. Mas ele tem que fazer um movimento, movimento, tem que fazer um coach. Agora, se ele também não quiser, dê um prazo. Desculpa, se ele também não faz o esforço dele, o que ele vai fazer? Quantas pessoas você vai queimar dentro da tua organização? E bons profissionais. Tá certo. Então, tudo isso é o Employer Branding, né? Que hoje as empresas estão buscando e é um processo, é uma metodologia. Hoje existe tem uma associação em São Paulo, né, que estuda isso, dá cursos. E hoje até tem profissionais hoje especializados em fazer esse estudo, esse mapeamento da organização para entender quais são as suas forças, né, em termos na gestão da marca empregadora. Como que o mercado, como os talentos, como as pessoas enxergam ela no mercado. Alguma coisa muito, vamos dizer assim, mais ou menos próximo seria a guia das melhores empresas para se trabalhar. Certo. Tá? Só que a guia das empresas para se trabalhar, ela está com foco interno, nos colaboradores. O Employer Branding, você olha para fora. Também o talento que está lá fora. Por que ele vai para uma empresa, ele aceita a mesma proposta numa empresa e não aceita na outra? Porque hoje está todo mundo conectado, então ele vai pesquisando. Opa, tem gente reclamando dessa empresa aqui. Olha, eu saí daquela empresa, a empresa foi extremamente desonesta comigo. Opa, peraí. Pô, isso eu não aceito como valor. Por isso que é propósito. Certo. É diferente a relação. Diferente. A relação é totalmente diferente hoje. Completamente diferente. Ronaldo, fala agora pra gente um pouquinho dos cursos que você vai oferecer na Fritz Miller. Tem várias vertentes, né? Várias frentes de te ouvir falar assim, já dá vontade de fazer. Mas detalhe um pouco pra gente a respeito dele. Obrigado, legal. O curso que já está na grade, né, do Instituto Fritz Miller, né, Hub de Conhecimento, é o curso de remuneração estratégica como diferencial competitivo. Já tem um que já saiu do forno, a gente só está para definir uma data, que é a gestão de performance, né, como medir a contribuição do capital humano, né, e tem mais dois, né, que a gente está preparando, um que seria como elaborar um programa de remuneração variável, né, de performance, para justamente você fazer programas de bônus, de PPR, né? Porque muitas empresas têm medo de fazer, né? Porque realmente ela é complexa. Certo. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Tá? E tenho também um treinamento que eu vou estar preparando, que também é da gestão do desempenho, né? Falando um pouco sobre descomplicar um pouco, deixar mais fácil como implantar um processo de avaliação de desempenho nas organizações. Perfeito, várias opções aí, Ronaldo. É isso aí. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigado, tivemos uma aula aqui nesse curto espaço de tempo, mas já foi bastante válido. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigada também. Até uma próxima. Até mais.